Fala comigo, empreendedor. Mano, hoje eu tô num sono, na moral. Acordei cedo pra caramba. É isso. Então, a mensagem desse vídeo é a seguinte. Se você é um empreendedor ou se você quer empreender e não sabe por onde começar, mano, você não tem um parente que é empreendedor, você não tem ninguém pra se conversar, tá ligado? Pra falar sobre isso. O intuito aqui é que a gente tenha uma conversa mais próxima de fato e que você tire suas dúvidas depois nos comentários também, que a gente possa conversar e eu possa passar um pouquinho das coisas que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu estava começando também e no início dessa jornada, e eu fui, mano, agraciado por Deus, porque eu tive pessoas muito boas de empreendedorismo próximas a mim, que me deram conselhos muito bons e que até hoje estão do meu lado, que eu posso me aconselhar. E aliás, me tenha como uma pessoa assim, somos próximos e você pode me perguntar o que você quiser aí nos comentários. Depois eu posso fazer vídeos só respondendo perguntas também sobre empreendedorismo e coisas que tem que começar, tá bom? Vamos lá, pessoal, abrir um negócio, empreender no Brasil é algo que é bem dificultoso. A nossa, como que eu posso dizer assim, a nossa tributação é algo bem complexo, tá? Mas assim, para você que está começando e para você que tem um faturamento baixo, você não precisa muito se preocupar com isso ainda. Então, você pode ficar super em paz, tá bom, meu amigo? E vamos lá, o que é empreender? Gente, empreender, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito e com o tempo eu posso destrinchar, falar mais sobre isso para vocês. É um desafio, tá bom? Ainda mais no Brasil. E quando você faz isso pelos propósitos errados, se torna ainda mais difícil, tá? Mas só para você entender e para que você fique aqui até o final, o que a gente vai falar nesse vídeo? Vou falar sobre o MVP, que é fazer um teste, tá bom? Sobre o que você vai fazer, vou falar mais sobre isso. Você tem que pensar na sua marca e é importante também que você faça o registro da sua marca, e eu vou te falar porque isso é importante, tá? Você tem que abrir a empresa, eu fiz umas anotações aqui só para você saber, tá bom? Você tem que abrir uma empresa, tá bom? E eu já vou te indicar começar como MEI, e eu vou te explicar por que você tem que começar como MEI, e vou te explicar como isso é muito barato, tá? E aí, mano, assim, começar com planejamento também é um dos tópicos que eu vou trazer, tá bom? E o último é, se for uma realidade para você, ter alguém próximo a você que vai te dar conselhos. Se você não tiver ninguém que não vai te cobrar para fazer isso, que você traga alguém que vai te cobrar, infelizmente, tipo um contador ou um mentor, alguém nesse sentido, para te dar um suporte, tá bom? Então, bora lá. Em relação ao MVP, é fazer teste. Por que eu tô falando isso para você? Cara, você já pensou que um negócio, empreender, é algo que você não vai fazer assim, eu vou fazer agora e daqui a um mês eu vou parar, entendeu? Gente, é algo de constância, entendeu? É algo de anos. A gente está falando aí, para um negócio ter um pouco de maturidade, a gente está falando de 3 anos. É algo que você vai fazer por 3 anos, todos os dias, praticamente 7 dias por semana, 24 horas por dia, você tem que empreender, velho. Então você tem que fazer algo que você gosta, você tem que fazer algo que esteja no seu propósito, e nada te impede de você testar. Eu mesmo testo um monte de coisa, entendeu? Mano, eu faço teste de tudo. Por exemplo, eu já quis empreender aqui nas mídias sociais, com curso de low ticket, entendeu? Com material, tipo assim, e-book, planilha e tal. Mano, faz a planilha de uma forma simples, entre aspas, mais boa. Grava os criativos, coloca para rodar 1 mês, 2 meses. Vai rodar? Não vai? Pô, faz o teste. Ou, por exemplo, você quer abrir uma hamburgueria, quer abrir uma sorveteria, quer abrir... Pô, por que você não, talvez, se conecta com alguém que tem uma hamburgueria, uma sorveteria e pergunta para a pessoa como é? Às vezes, se ela te deixar, você pode até pedir para ela ir trabalhar lá um dia para ver se é isso mesmo que você quer. Ou às vezes você fala assim, pô, eu tô querendo empreender e tal, quero conhecer. Mano, eu, na real, se eu tivesse que fazer isso, eu falaria assim, você deixa eu ficar uma semana trabalhando para você lá de graça, você não precisa nem me pagar nada. Eu quero só ter a experiência de como é trabalhar num comércio, sei lá, ou no escritório, que seja e tal. Velho, você tem que estar disposto a pagar o preço por empreender. Não é fácil, não é de graça, tá ligado? E não vai ser fácil, velho. Isso daí é uma coisa... Nossa, as pessoas são muito iludidas em achar que empreender é algo que você vai começar agora e vai fazer sucesso, vai ficar milionário. Pô, e essa é o que a pessoa vende pra você nas redes sociais. E não é isso que você vai encontrar aqui, tá bom? Conteúdo de valor para você, mano. Se você ainda não parou aqui, um segundinho, dá um like no vídeo e se inscreveu no canal, eu preciso da sua ajuda para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo, tá bom? E eu preciso também de inscritos, velho, para que eu consiga depois monetizar esse canal aqui,
porque você não me paga nada por isso. Então me ajude com a sua inscrição e deixe nos comentários também outras dúvidas, porque eu posso fazer vídeos respondendo as suas dúvidas. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Fazer testes. E por que eu falo fazer testes, tá? Eu quero ser muito sincero com vocês nesse sentido. No passado eu já tive, eu não, né? Minha família já teve uma fábrica de sorvete, tá? E cara, vou te falar, pô, você ter comércio, você ter uma porta aberta pra rua e ter horário para abrir, horário para fechar, não tem domingo, feriado, final de semana, final de ano, Natal, Carnaval, mano, você não tem nada disso, porque pensa só, um comércio, uma empresa de alimentação, que é o meu caso, cara, você trabalha enquanto as outras pessoas estão se divertindo, entendeu? Nos feriados é o momento que as pessoas saem para comer no seu comércio, velho. Você está disposto a abrir mão dos seus feriados, dos seus finais de semana, do seu ano novo? E eu falo isso não é de exagero não, mano. A gente tinha sorveteria e, por exemplo, nunca me esqueço, mano, no ano novo, o que mais vende? Pote de sorvete de 2 litros. Cara, até dia 31 de dezembro, até 9 horas da noite, a gente estava na sorveteria trabalhando, enquanto estava todo mundo com as famílias, ceiando e tal, fazendo os jantares, os almoços, os churrascos, curtindo, aproveitando. A gente estava trabalhando. E não é ruim, velho, porque a gente ganhava dinheiro por causa disso, entendeu? Só que depois eu conheci o mundo do serviço, que é o que eu tô hoje. Hoje a gente vende serviço de contabilidade. E, cara, é um mundo, assim, surreal, tá? Vou te falar. Eu mesmo, todo mundo que vem conversar comigo, poxa, eu tô pensando em empreender, abrir um negócio e tal. Eu acho que eu quero abrir, sei lá, uma sorveteria. Mano, eu falo, pensa bem, tá ligado? Vê se você gosta mesmo. Vê, porque você tem que ser parrudo, velho. Eu vou te falar, meus pais que tocavam a sorveteria na época, e eles eram parrudos. Os caras, tipo assim, de propósito, de não largar o bastão mesmo, sabe? Ir pra frente. E, mano, arrisco a dizer que se fosse eu teria vendido antes, sabe? Porque, mano, era puxado, na moral. E no final do nosso período de empreendimento lá, eu trabalhei na fábrica, tá ligado? Eu fui peão, trabalhei produzindo sorvete, máquina descontínua, máquina contínua, máquina de picolé, de pasteurização, tina de maturação. Mano, tudo isso aí eu trabalhei. E vou te falar, mano, é puxado. Indústria e comércio são coisas assim que talvez eu não faria, tá? O serviço eu acho uma boa coisa. E assim, indústria, eu tenho um pouco de paixão por indústria. Eu adoro ver aquelas máquinas e tal funcionando. Tipo o Junior Dusk, que é do Madeira, às vezes posta a produção dele lá. Eu vejo e falo, mano, que sonho, tá ligado? Eu queria muito ter isso. Vejo também centros logísticos. Nossa, vejo também centros logísticos como o da Havan, lá em Brusque, se eu não me engano, Santa Catarina. E, mano, que centro logístico incrível, tá ligado? Eu gosto um pouco disso, então eu acho que eu tenho um pouco de propósito com isso. Então a indústria eu viabilizaria, mas o comércio, pra ser sincero, não é algo que eu curto muito, não. Serviço eu já gosto, eu acho que é algo mais tranquilo. Por exemplo, na contabilidade, a gente para no final do ano, não trabalha de final de semana. E isso não quer dizer que eu não trabalho, mas quer dizer que a operação pare e que eu tenha tempo pra focar em outras coisas também, tá? Porque, mano, a gente que é empreendedor nunca para, tá? Final de semana, de noite, de manhã, de madrugada, velho, é uma loucura. Eu posso contar um pouco mais depois da minha vida pra vocês, tá bom? Mas falei sobre essa parte aqui de fazer o teste, que é algo muito importante para você que quer empreender. E por que eu coloquei aqui um ponto de pensar na marca e coloquei isso antes de abrir a empresa? Por quê? Pra vocês pensarem sobre isso, é que nós como brasileiros não valorizamos muito isso. Mano, eu tô com frio. Nós, como brasileiros, não valorizamos muito isso, mas eu perdi uma marca, tá? A gente tinha a marca MM Contabilidade e um escritório notificou a gente e não é só a marca, tá ligado? Eu tinha envelope, fachada, banner, material publicitário, caneta, velho, uniforme, tinha tudo, tipo assim, da marca. Como que eu troco isso da noite pro dia, entendeu? Isso aí é péssimo. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar assim, pô, eu já tenho a marca, eu quero garantir a marca e tudo mais. Um registro de marca hoje vai custar, em média, de R$1.500 a R$2.000, tá? Vamos colocar R$2.000 aí, ser conservador. Mano, o que é R$2.000 pra você ter uma marca registrada e vai garantir que você não perca depois todo o investimento que você vai fazer na sua empresa? Então, pra mim, antes de você abrir uma empresa, registrar a marca é muito importante, tá? Eu deixo isso como uma dica pra você. E, aliás, eu sou suspeito a falar, nós trabalhamos com registro de marca, mas você não precisa registrar comigo não, registre com qualquer pessoa. Só toma cuidado com golpe, só toma cuidado com espertalhão, que isso no mercado tem de monte, tá?
Mas é isso. Para você registrar, por exemplo, a marca comigo, é de R$ 1.500 a R$ 2.000 ali. E se você quiser isso também, vou deixar na descrição como você consegue fazer o registro de marca, tá bom? E isso é como você consegue entrar em contato para tirar suas dúvidas, fazer a pesquisa de viabilidade que é gratuita. Se você mandar mensagem para a gente gratuitamente, a gente pesquisa para você se a sua marca pode ser registrada ou não, aí você registra e esse processo demora uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos aí para sair o registro da sua marca, tá? Vamos lá, aí abrir empresa, eu coloquei aqui, e começar como MEI. Por que começar como MEI? Mano, você não abre uma empresa, e se você é um empreendedor de primeira viagem, para começar a faturar, sei lá, R$ 10.000 no primeiro mês, entendeu? Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá no Gov, e depois você vai na parte de Meu MEI, tá bom? meumei.com.br, eu acho que é isso. Ou vai ser alguma coisa como meumei.gov.br e tal. Você só pesquisar, você vai achar isso, tá? E tem que ser o site do governo. Tem um monte de site que é golpe também. E aí você mesmo vai fazer a abertura do seu MEI. Vai selecionar lá a atividade, colocar o seu capital social e depois, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essa questão da abertura do MEI, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso. E aí você vai abrir a empresa com custo zero, ó, zero custo. Você não vai precisar contratar um contador também, ó, que coisa boa, tá vendo? Você não vai precisar pagar um contador. Ainda que ele pode só mudar o destino da sua empresa, no sentido de expertise, know-how, tá bom? Mas se você quer começar da forma mais barata possível, zero custos, você vai abrir o seu MEI, você mesmo, com o seu capital social. Você pode colocar lá R$ 1.000 de capital social, 2.000, 3.000, não importa, esse aí é o valor que você investe para começar a empresa e, obviamente, você vai abrir uma empresa, você vai gastar esse valor aí, mais do que isso, na verdade, mas você pode colocar abaixo lá, coloca 2, 3 mil reais, tá tudo certo. Ok? Como MEI, e é isso, pessoal. Abrir empresa, não abre como ME para começar, então. Se você já tiver uma projeção, não, Matheus, no primeiro mês eu já vou faturar mais do que 6.750. Aí é outro patamar, é ME, se vocês quiserem eu falo depois mais sobre isso também, para esse vídeo não ficar tão longo. Então você vai entrar lá no meu MEI, quero abrir o meu MEI. Abra seu MEI e segue, entendeu? De graça. Lembrando que depois que você abre o MEI, você tem que pagar o DAS MEI, que vai estar entre 80, 90, 100 reais, o mensal que você tem que pagar para a Receita Federal, tá? E lembrando, pessoal, tem um monte de gente que fala assim, eu parei de usar meu MEI, não preciso mais pagar as guias. E aí a Alice dos Países Maravilhas também existe. Pô, se você abrir um MEI, encerra. Da mesma forma que você entrou no site para abrir, você entra lá, encerrar MEI. Site do governo, encerra seu MEI, não precisa pagar taxa para ninguém, ok? Fato importante e curioso aí. E agora eu quero falar para vocês sobre começar desde o início com planejamento. E quando eu falo começar desde o início com planejamento, eu estou falando que eu hoje sou um contador, atendo mais de 200 empresas em todo o Brasil. E é um fato para mim que pessoas que têm mais planejamento, pessoas que planejam financeiro, estrutura, até projeção de crescimento, velho, tem um longo prazo muito maior, entendeu? E isso entra um ponto muito importante aqui, que é a questão do perfil comportamental. Às vezes você é um cara, por exemplo, influente dominante. Você é desorganizado, mano. Você precisa de alguém analítico e estável ali para te trazer organização. Muitas vezes você vai precisar ter um sócio assim, se você não tiver grana para começar, ou contratar alguém para, no seu lugar, ter organização, entendeu? Se você não consegue fazer, terceiriza, e por isso que é importante você entender de perfil comportamental. Se você não sabe o seu perfil até agora, você já está para trás, e até eu te indico, antes de você abrir uma empresa, consulte seu perfil comportamental para que você tome decisões mais assertivas. E por acaso, eu também faço essa questão do perfil comportamental, você pode falar comigo, tá bom? Que a gente vai se falando, tá? E aí é o método DISC, tá? Se você quiser fazer com qualquer outra pessoa, faça também, não quero que você faça comigo, mas se você quiser fazer comigo, eu presto esse serviço e você está eu estou totalmente à disposição também, tá bom? Então, planejamento é uma coisa que muda o jogo, ok? E aí, por último, eu quero te deixar uma dica, também é importante, se for uma realidade para você, se você tiver um budget, eu contrataria 2 pessoas, tá? Se eu fosse começar hoje do zero. Uma pessoa para ser o meu mentor, um consultor, que vai me ajudar agora no começo, e você não precisa ter aqueles mentor de 50 mil reais por mês. Acha alguém que esteja empreendendo já, ou que já seja empreendedor da área que você quer começar, entendeu? Ou não necessariamente precisa ser da área que você quer começar,
mas que te cobre um valor justo aí para te dar um know-how, para fazer essa transferência de conhecimento. Você tem duas escolhas. Ou você aprende na prática e errando, ou você contrata alguém para te falar, ó, esse caminho aqui eu já fui, não dá certo, não segue por esse caminho, vai por esse daqui. Entendeu? Essa é a regra do jogo, velho. É assim. E também um contador. Por exemplo, um MEI. Hoje, se você for contratar, por exemplo, lá na nossa empresa tem 2 pacotes. Tem um que é a Contifix, que é uma empresa que é 100% online, para que você tenha tudo na palma da sua mão, um aplicativo. Você pode contratar ele e você paga R$ 29,90 por mês. Se você quiser um atendimento mais personalizado, um contato mais humano, você paga uma média de R$ 150 por mês para ter um contador. E a gente pode tirar dúvidas suas também. Ah, eu estou com dúvida aqui como emitir nota fiscal e qual é o melhor sistema e tal. A gente vai trazer para você essa solução. A gente vai te dar também a declaração anual de faturamento do mês, se você tiver aberto seu MEI, tá? E também quando você precisar fazer a transição de MEI para ME, você vai ter descontos aí para fazer essa transição, ok? Pessoal, de verdade, esse vídeo aqui, ele tem o intuito real de, como um amigo aqui que eu estou conversando, de te trazer algumas informações que eu queria que alguém tivesse me trazido quando eu comecei a empreender. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, fala pra mim o que você achou. E, mano, de novo, o que você me pagou pra assistir até agora? Nada, zero coisas. E eu preciso de seguidores e de curtidas. Seguidores para que eu consiga monetizar meu canal e curtidas para que o YouTube entenda que você está gostando do meu vídeo e está sendo útil, tá? Isso daqui está sendo uma conversa que a gente está tendo. E ainda que eu esteja com sono, energia baixa e tal, e produzir conteúdo é algo maçante, tipo assim, dá trabalho. Eu espero que você reconheça isso, que você pelo menos deixe o teu like e se inscreva no canal. Conto com você, fechou? Tamo junto, até depois do fim. Espero te encontrar do outro lado, um milionário. Fechou? Empreendedor foda pra caramba. E depois a gente tem que conversar mais sobre isso, sobre o que é ser foda, o que é ser milionário, tá bom? E é isso, Deus te abençoe.